dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Prof. Karina falando. Meus amores, hoje vamos conversar sobre o desenvolvimento econômico da África. Como a gente já conversou, o continente africano é o terceiro maior continente em questão territorial do mundo, é o segundo continente mais populoso do mundo, porém é o continente mais pobre do mundo. 1/3 da população da África vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, vivem com menos de $1 por dia. Por que isso ocorreu? Alguém tem alguma ideia? Sim, por causa do imperialismo europeu, por causa da industrialização tardia, por causa da descolonização tardia. As principais atividades econômicas são o pastorio, a agricultura, principalmente a agricultura de subsistência e de plantation, o turismo e a extração mineral. A extração mineral é do petróleo, do gás natural. Questão do turismo: o Marrocos, o Egito, a Tunísia, o Cabo Verde são países que têm um grande investimento turístico, que recebem muitos turistas para conhecer os lugares, devido à história, à cultura daquela região toda, tá? Aí tem o Quênia e a África do Sul, que recebem turistas para visitar os grandes animais, os parques que possuem grandes animais. Lembra quando a gente comentou na semana passada sobre a caça, aquelas fotos dos caçadores lá com leões e elefantes, tudo? Isso acontece tudo no Quênia e na África do Sul. Em 2005, a África, alguns países da África, mais exatamente 14 países da África, receberam o perdão da dívida externa. Dívida externa, vocês sabem que é o dinheiro que o país recebe de outros países e tal, que depois ele precisa pagar, né? Então, 14 países, por questões humanitárias, receberam o perdão dessa dívida. Então, eles puderam investir dentro do seu próprio país, né? Investiram em saúde, investiram no próprio turismo e a economia conseguiu caminhar um pouco mais. Outra coisa que influencia muito na questão econômica da África é por causa das doenças. Como eu falei para vocês, a África é o país mais pobre do mundo. Então, com isso vem algumas consequências, né? A desnutrição, aquilo que a gente sempre vê dos Médicos Sem Fronteiras falando. Tem desnutrição, tem a cólera. Lembra que eu falei para vocês sobre o HIV? A África é o continente maior incidência de HIV, principalmente na África subsaariana. No início da década, nós tivemos uma epidemia de ebola na África Ocidental. Então, teve quedas da renda de turismo lá na Libéria e no Senegal. Por quê? As pessoas não iam visitar esses países se estavam com um surto de ebola. Poderiam contrair e trazer para os seus países de origem. Então, por isso, as pessoas não iam visitar e a renda de turismo, que era 70% de toda a renda do país, ela caiu. Então, as pessoas não iriam visitar. E isso faz com que a economia entre em crise, né? Ó, o que aconteceu agora no Covid? Parou tudo, né? Fechou tudo, a economia começou a entrar em crise. Aí tiveram que abrir. Alguns outros países resolveram investir na África, como a China. Mas será que um dia algum chinês acordou lá? Nossa, se eu investir na África, eu vou ajudá-los. Como será que eu faço isso, né? Não, gente, não foi assim. Lembra quando eu disse para vocês que toda questão de investimento dos países ou tem uma função política ou tem uma função militar, certo? A China, ela tem 3 motivos básicos para poder investir na África. Quais são? Um deles é contrabalancear o poderio norte-americano no mundo, né? A influência norte-americana no mundo. O outro é fazer com que o Japão perca influência nos países africanos, sendo assim, esses países não iam apoiar o Japão para se tornar um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. E o próximo é
impedir o apoio internacional de Taiwan. Né? Então, essas três questões políticas são muito fortes para que a China invista na África. E aí, o que aconteceu? A China só foi lá, construiu suas indústrias e pronto? Não, gente. A maioria das pessoas que trabalham nas indústrias africanas, chinesas, que estão na África, são chineses que foram morar para lá para poder trabalhar nas indústrias chinesas, tá? Então, esse foi o tipo de investimento que foi feito na África. Então, meus amores, gostaram de saber um pouquinho mais sobre a economia da África? Para eu saber que vocês estão bem, mas estão bem mesmo, eu preciso que vocês respondam para mim os exercícios da página 219 do livro. Por favor, responde no caderno lá, não precisa copiar o enunciado, só responde no caderno, tira a foto e manda lá no Classroom, tá? Muito obrigada, beijos, até semana que vem, tchau!